O culto à proteína. Nós estamos consumindo cada vez mais saúde ou cada vez mais marketing? E afinal, a gente precisa mesmo desse tanto de proteína? Fala galera, meu nome é Douglas Eu sou a Ju. e hoje nós vamos falar sobre esse excesso de proteína que estamos tendo nos alimentos e se isso realmente é necessário. Você reparou que nos últimos tempos, tudo no supermercado, nas prateleiras, tem uma versão que tem proteína? Hoje nós temos o pão que é mais proteico, o chocolate que é mais proteico, o shake que tem mais proteína. E hoje temos até algumas marcas de vinhos que elas estão colocando proteína na sua composição para estar vendendo nos supermercados. Hoje em dia, parece que se os produtos não tiverem muita proteína, eles não são caracterizados como saudáveis. E essa cultura da proteína, ela começou bem antes do pãozinho que você compra no supermercado. Vamos entender um pouquinho dessa história aqui com a gente. Lá na década de 70 e 80, o fisiculturismo começou a ganhar mais espaço e começou a crescer. E as grandes figuras como Arnold Schwarzenegger, na época, começou a impulsionar essa indústria. Então, ela começou a se associar para ter o corpo do Arnold, para crescer, você precisa comer mais proteína. A proteína foi diretamente associada ao desenvolvimento muscular. Então, a partir do momento que o Arnold associou a ideia do quer crescer como a proteína, surgiu-se uma ideia. A ideia de se você comer mais proteína, você vai ficar maior. E a indústria não perdeu o gancho, automaticamente ela entrou em cena. No fim dos anos 90 para início dos anos 2000, o whey protein, por exemplo, ele deixou de ser algo exclusivo de atletas e começou a ser comercializado até mesmo na recepção de academias. Isso facilitou demais o consumo do público geral. E com isso, a indústria começou a perceber algo. As pessoas estavam atrelando proteína a resultado. Quanto mais proteína, mais resultado. Começou a gerar uma demanda e essa demanda começou a vender muito bem. E logo, proteína vende bem. Foi criada então uma associação. A pessoa que consumia whey protein era aquela pessoa mais focada na academia, era a pessoa que era mais comprometida, a pessoa que teria mais resultados por estar consumindo whey protein. Consequentemente, as pessoas começaram a comprar mais, porque aí já começou a fazer parte não só do físico, mas de um status e de um grupo. Todo mundo queria pertencer a quem tem resultados. Pouco tempo depois, com o surgimento das redes sociais, a narrativa foi crescendo. Então, todo mundo posta no seu Instagram: já bateu sua meta de proteína hoje? Já tomou o seu shake? Já tomou o seu whey protein? De repente, ser visto com uma coqueteleira batendo whey protein no meio da rua, no meio da academia, era um sinal de status. Aquela pessoa é fitness, aquela pessoa tem resultados, ela é muito comprometida. Então, a rede social ela propagou isso de uma forma ainda maior, levando a mensagem para mais pessoas. Com isso, a proteína hoje deixou de ser algo exclusivo, até mesmo alguém que treina, e passou a ser comercializada em praticamente todos os produtos no supermercado. E mais ou menos ali em meados de 2015, a gente começou a ter o aparecimento de produtos proteicos no supermercado. Não é mais o iogurte, é o iogurte proteico. Não é mais o cookie que você compra, é o cookie proteico. Não é mais o shake, é o shake proteico. Esses são só alguns exemplos de diversos outros que você consegue achar na prateleira do supermercado de produtos comuns que se tornaram produtos proteicos. O produto, muitas vezes, ele praticamente não muda. O que muda é o rótulo. E quando o rótulo muda, consequentemente esse produto ele fica muito mais caro. Vamos lá, galera. A gente não tá falando que a proteína não é importante, que não é algo bom. Muito pelo contrário, ela é essencial para a manutenção do nosso corpo, para a massa muscular, para processos metabólicos, lipídicos e tudo mais. Mas esse excesso de indústria, esse excesso de informação que está sendo perdida no meio do caminho é o que a gente tem que tomar cuidado, porque a ciência tem um embasamento do que é indicado para as pessoas, desde o público sedentário até o público de alto nível e rendimento, e que isso sim é o que a gente deveria estar seguindo. Então agora a gente vai ver um pouco sobre o que a ciência tem a falar sobre essas recomendações diárias. A literatura científica ela traz uma referência muito bem estruturada, de acordo com as revisões, do que é uma base, do que deveria ser seguido e o que é indicado de forma saudável para a população. Então, para a população sedentária, indica-se uma média de 0,8 gramas de proteína por quilo de peso. Como você sabe essa ideia do 0,8 gramas por quilo de peso? Esse quilo de peso, o que você vai fazer?
Vamos chutar um exemplo, você tem 70 quilos. Então, você vai fazer 0,8 vezes 70, vai chegar em um número, e aquilo é a quantidade de proteína que você deve consumir ao longo do dia fracionado. Lembrando que proteína não é o frango, é a quantidade do macronutriente proteína que vai ter dentro do alimento. As pessoas fisicamente ativas, que têm uma demanda ali no longo do dia, seja em treino, seja um pouco mais ativo no trabalho e tudo mais, a literatura vem trazendo entre 1,2 gramas de proteína por quilo de peso a 2 gramas de proteína por quilo de peso. No caso dos atletas de força, que realmente tem uma demanda maior de energia, uma demanda maior de esforço para os músculos, a literatura vem trazendo entre 1,6 e 2,2 gramas por quilo de peso. Então, não precisa consumir 3 gramas por quilo de peso. E quando a gente vai para o âmbito esportivo, por exemplo, a ISSN, que é uma das maiores revistas que posta artigos sobre nutrição esportiva no mundo, ela também postou uma recomendação muito clara sobre a quantidade de proteínas que atletas de alto rendimento precisam. E na revista, quando você vai pegar o artigo na íntegra, artigo esse que a gente vai deixar aqui, em caso vocês queiram acessar, eles são bem claros em dizer que você não precisa de mais do que 2,0 gramas de proteína por quilo de peso, podendo chegar de 1,2 até 2 gramas de proteína por quilo de peso. Isso quando falamos de pessoas ativas, né? O atleta pode chegar até 2,2 gramas de proteína de peso, mas também não há benefícios, não se mostraram resultados acima disso, enquanto a população geral, sedentários, tem que se manter pelo menos aquela métrica de 0,8 gramas por quilo de peso corporal. Então, galera, isso quebra um pouco um mito esse que nasceu do fisiculturismo, de que o uso de proteína é dose-resposta. Significa o quê? Quanto maior a dose, maior vai ser a resposta. E esses estudos, esses artigos, eles mostram que não é bem assim. Existe um teto máximo onde você vai conseguir receber esses resultados pelo uso de proteína, como nós vimos aqui em pessoas sedentárias, a partir de 0,8 gramas, em atletas de alto rendimento pode chegar até 2,2, mas depois disso, os estudos eles mostraram que a gente não tem uma evolução constante que comprovaria que aumentar as quantidades de proteína geraria mais hipertrofia, geraria um aumento de massa muscular. Pelo contrário, a partir ali das 2,2 gramas, que é o teto máximo para um atleta de alto rendimento, por exemplo, o aumento do uso da proteína a partir desse ponto não mostrou benefícios adicionais. Então, vai sair tudo pela urina, né? Você vai acabar desperdiçando ali o consumo, se for um whey protein, você vai acabar desperdiçando o produto, porque toda a proteína que o seu corpo não usa, ela sai pela urina. Então, existem alguns pontos muito importantes que a população geral não leva em consideração, muitas vezes por não ter a informação. Então, a informação que chega na televisão, que chega no comércio, é o que ela vai levar em consideração. E um deles, o mais importante, é essa proteína ela deve ser fracionada. Não adianta você chegar no seu café da manhã, no seu almoço, comer uma quantidade absurda de proteína e passar o resto do dia sem comer. Porque existe um limite de aproveitamento e de absorção da forma direcionada por momento. Então, na sua refeição que você está fazendo, existe um limite do que aquilo vai ser utilizado para a síntese proteica. O resto vai ser dispersado. Pode virar energia, pode simplesmente ser eliminado como excretos, pode também ser oxidado. Então, não necessariamente você vai concentrar essa refeição com proteínas sem que você não fracione ao longo do dia. Então, o ideal é que seja fracionado em pelo menos 3 refeições dissipadas ao longo da sua dieta. E dentro de tudo isso que a gente falou sobre proteína, a gente precisa ter aqui um entendimento sobre a distorção que a indústria está causando sobre esse mercado de proteína. Alguns exemplos disso a indústria falando que você precisa de cada vez mais proteína, quanto mais proteína melhor. Enquanto a ciência ela fala que você precisa se adequar a um número específico de proteína de acordo com o seu peso. A ciência diz que o atleta, o praticante ali mais ativo, o atleta, esse sim pode se beneficiar de quantidades mais altas de proteína, enquanto a indústria está falando que todo mundo deve consumir muita proteína em seus produtos. E um último exemplo, que foi complementando a parte final que ela falou, que a ciência diz que você deve fracionar o consumo de proteína ao longo do seu dia, enquanto a indústria está falando que todas as suas refeições têm que ter proteína. E para propagar ainda mais essa disseminação de informação, começou também a distorcer o que a ciência mostrava nos estudos. Então, eles começaram a jogar tudo como regra geral para a população. Aparecia um estudo feito para atletas, logo abaixo era falado, população geral deve consumir.
A indústria também nunca falou sobre os limites fisiológicos que a gente conseguiria suportar e que era necessário de fato para aquilo que era o nosso objetivo. E principalmente, a individualização. A indústria nunca falou para ninguém que cada pessoa precisava de uma quantidade. Ela só falou: consuma mais e consuma mais. Para vocês conseguirem visualizar como anda hoje esse mercado de proteína, de proteína não, né? Esse mercado sobre o consumo, o gasto que a indústria está induzindo a população a ter com produtos proteicos, vamos trazer alguns dados financeiros para vocês que a gente levantou para estar trazendo aqui nesse vídeo. O primeiro desses dados que nós vamos trazer, segundo a ABMAP, foi um levantamento que eles fizeram sobre o consumo de produtos enriquecidos em proteínas, não só suplementos, que em 2023, até 2023, foram levantados cerca de 66,8 bilhões de dólares com produtos enriquecidos em proteína. E que esse número pode chegar até 101 bilhões de dólares até 2030. Ou seja, isso se tornou um motor de vendas para a indústria. Outro dado muito importante é que a defesa do consumidor apontou que esses rótulos eles passam uma mensagem que muitas vezes pode ser errada. Ele dá a entender que o produto, por ter mais proteína, ele é mais saudável e ele não aponta outras informações muito importantes e que podem ser prejudiciais para a saúde de algumas pessoas na população, como enriquecido em açúcares e gorduras. Então, ele só faz você imaginar e pensar que aquele produto é mais saudável do que os outros porque ele tem mais proteína. E agora um dado um pouco mais recente, saiu na revista Veja Saúde, em 19 de fevereiro agora de 2026, mês passado, esse vídeo está sendo gravado agora em março, que a proteína foi um dos insumos mais consumidos nos últimos anos, e eles levantaram a pergunta: nós realmente precisamos dessa quantidade de proteína? E quando o nutriente ele passa a ser uma tendência e não é mais só fisiológico e nutriente, ele passa a ter um problema comportamental. A gente vai pontuar aqui agora alguns problemas que podem estar gerando com esse consumo excessivo. O primeiro desses problemas que essa hipervalorização da proteína pode causar é um problema comportamental, onde as pessoas elas podem estar cada vez mais pilhadas em bater quantidades de proteína ao longo do dia, em fazer todas as refeições com proteína, ter essa necessidade extrema de estar sempre batendo um consumo cada vez mais alto de alimentos proteicos. O segundo é a troca dos alimentos naturais pelos ultraprocessados. Então, o arroz, o feijão, o frango, o ovo passaram a ser substituídos pelo shake de whey, pela barrinha de proteína, pela sobremesa proteica, porque a embalagem falando que ele é super natural, super proteico, super saudável, passa a sensação de que ele é superior ao alimento in natura. Quando a gente tem que levar em consideração não só a quantidade de proteínas, mas o contexto alimentar, a base de onde ele veio, como cada organismo reage. Um terceiro ponto sobre essa popularização das proteínas é que outros nutrientes, como carboidratos e gorduras, começaram a ser tratadas como vilão. Carboidrato já é vilão há muito tempo na dieta de muitas pessoas, né? Nós temos muitos mitos em cima dos carboidratos, mas eles têm sim, são tão importantes quanto as proteínas dentro de uma dieta nutritiva, tão quanto as gorduras, gorduras boas, né? Gorduras insaturadas, polissaturadas, são essenciais aí para o bom funcionamento de um metabolismo. Eu falo muito isso para a galera do esporte, por exemplo, que hipervaloriza a proteína, porque quando nós falamos de rendimento, o carboidrato, inclusive, ele é mais importante do que a proteína. Você sacrificar o carboidrato pode gerar respostas fisiológicas contrárias, que vão atrapalhar a sua performance no treino. E por último, a gente pode ressaltar também a parte financeira, porque geralmente esses produtos que são hiperproteicos eles são muito mais caros do que os outros. Então isso pode gerar uma dependência, pode gerar um alto gasto financeiro que a pessoa às vezes nem tem condições de ter, mas para se enquadrar dentro desse padrão, ela vai gastando, vai consumindo e no final ela poderia ter uma alimentação tão equilibrada de uma forma mais leve, mais saudável e sem esse consumo financeiro excessivo. Ainda mais no Brasil que proteína é caro pra caramba, né? Porra. Eu vi esses dias, por exemplo, nos Estados Unidos, esses shakes de proteína que a gente consome com 17 gramas de proteína, lá é 30, não, lá é 30 gramas de proteína. E bem mais barato. Porque se você colocar 30 gramas de proteína num produto aqui, ele vai custar 50 conto, porque proteína é caro pra gente. E a gente volta a dizer, a proteína não é o problema, o whey não é um vilão. O erro está nessa transformação obsessiva cultural de precisamos cada vez mais proteína na nossa dieta.
Então, como falamos, proteína é sim essencial, principalmente do ponto de vista fisiológico. É proteína que vai ajudar na recuperação dos seus músculos após as suas sessões de treino, vai ajudar em diversas respostas imunes, vai ajudar no desenvolvimento de vários fatores aí do seu corpo, regulação de alguns hormônios. Porém, fisiologia, ela tem um limite. Existe um teto de aproveitamento do que o nosso corpo consegue ter de proteína. E existe ali um intervalo onde você consumir mais proteína não vai gerar mais adaptação fisiológica. E a literatura é clara, atingindo esse teto, o consumo que você vai ter fora isso é praticamente desconsiderado para a maioria da população. E aqui a gente não está falando de opinião, a gente está falando de biologia e fisiologia. Então a pergunta que fica no ar é por que nós estamos vivendo cada vez mais cercados de alimentos ricos em proteínas, sendo que fisiologicamente falando a gente não tem essa necessidade, sendo que a maioria da população consegue atingir quantidades boas, ótimas de proteína de outras formas. Porque fisiologia não vende, mas a cultura dos excessos vende. Então, talvez a pergunta que você deveria se fazer não é se você está consumindo a quantidade de proteína correta, mas qual é a narrativa que você está construindo na sua vida. Então, se você gostou desse conteúdo, se você já reparou, ou se você não reparou ainda, comece a reparar quando você for fazer compras no supermercado sobre como nós temos muitos produtos proteicos lá, produtos que eram comuns antes, agora que são enriquecidos de proteína. E se você gostou desse tipo de conteúdo que traz informações que podem ser úteis para o seu dia a dia, tanto em questões de saúde e também estamos falando de economia, como comentamos aqui, produtos proteicos são normalmente mais caros que o normal e como vocês podem ver, muitos de vocês não precisam dessas quantidades exorbitantes de proteína que estão vendendo para vocês. Deixa um like nesse vídeo, se inscreva nesse canal para receber novos vídeos. Nós temos vídeos aqui toda quarta-feira e todo domingo falando sobre saúde, performance, treinamento e bem-estar no seu dia a dia. Comenta aqui embaixo também o que mais você gostaria de ver, qual a dúvida que você tem, que a gente vai trazer essa informação. É isso, galera. Obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!